Olá, galera do oitavo ano, vamos iniciar a nossa discussão sobre a África, né? Lembrando aí que nós vamos trabalhar 3 capítulos focando alguns pontos aí principais sobre o continente africano. Lembrando que a África é um continente, né? Muita gente ainda fala que a África é um país, erroneamente isso falando, né? Lembrando aí também que nós trabalhamos os Estados Unidos, vimos 2 capítulos aí sobre os Estados Unidos, trabalhamos, fizemos simulados, fizemos aí a nossa avaliação bimestral, nossa avaliação mensal sobre os Estados Unidos. E a bimestral desse mês vai ser exclusivamente sobre o continente africano, ok? Sobre esse capítulo 8 aí, nós vamos trabalhar a questão da natureza e sociedade africana. Como é que a África ela vai se configurar em sociedade e como é a questão físico-natural dessa região africana, né? Então, para iniciarmos aí, nós temos esse mapa. Esse mapa aqui vai nos mostrar que os seres humanos, eles surgem na África, né? Isso aí são pesquisas já elaboradas, pesquisas já constatadas que os primeiros seres humanos, quando surgiram, né, na época da evolução humana, eles surgem no continente africano. A partir daí, eles vão começar o processo de migração e vão ocupar aí todas as regiões do planeta, todas exceto a região aí que é a Antártida, né, que fica impossível devido à localidade que vai se encontrar a Antártica e também as condições naturais do frio extremo. Os estudos aí sobre a África iniciam-se na época das grandes navegações, ou seja, nós só temos estudos, só temos aí pesquisas, relatos históricos da África a partir das grandes navegações, que foi quando os europeus iniciaram então e intensificaram esse contato com os povos africanos. Mas antes disso aí, a África era uma região riquíssima em cultura, riquíssima em impérios, reinos, entre outros, tá? Passando pelo neocolonialismo, que foi aquela grande entrada dos europeus, fazendo com que eles repartissem a África como se não houvesse dono, ou como se não houvesse aí pessoas morando naquela região, e a situação atual econômica da África, motivada principalmente por esse grande processo chamado neocolonialismo, tá? O que é que nós temos aí então? Os africanos desenvolveram, bem antes dos europeus, diversas técnicas fundamentais à humanidade. Ou seja, essas técnicas que nós conhecemos hoje como agricultura, mineração, engenharia, medicina, todas essas áreas aí foram desenvolvidas principalmente, né, pelos africanos. E os europeus, eles pegam essas ideias, adaptam essas ideias para desenvolver suas obras, desenvolver aí os seus estudos, suas pesquisas, certo? Possuem aí governo, conhecimentos, culturas e costumes próprios e desenvolviam uma série de tecnologia, ok? Então, nós vamos ter aí, principalmente a questão da irrigação, né, da mineração, esse primeiro quadro aqui, A mineração já era feita pelos europeus há milhares de anos antes dos europeus pegarem essas técnicas e colocar aqui no Brasil para fazer aquelas grandes minerações e levar aí as matérias-primas e o ouro para a Europa, tá? Parte dessas técnicas aí foram incorporadas aos invasores europeus e levaram para suas colônias, como a técnica aqui de mineração, que foi desenvolvida e foi feita principalmente pelo Império de Gana, né? E também a técnica de irrigação, que foi desenvolvida e feita principalmente pelo Império de Mari e pelo Império de Songhai. Tanto as técnicas de mineração como as técnicas de irrigação foi incorporada para os europeus, principalmente para os portugueses. Eles pegaram essas técnicas aí e levaram para o Brasil, na época da mineração, na região sudeste, e na época também da agricultura, da cana-de-açúcar, do café, dentre outros. Então essas técnicas aí já vieram lá da África, trazidas aí pelos africanos. Quais são os primeiros impactos dos europeus na África, né? Lembrando aí que as grandes navegações, elas vão surgir principalmente pelo encarecimento dessa região aqui que é Gênova, né? Gênova era o principal
interposto feito aí pelos europeus para eles cortarem caminho Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e chegar na região que é a Índia, a região oriental. Então eles cortavam caminho por essa região aqui. Como houve um grande encarecimento dos impostos aqui na cidade de Gênova, os europeus, principalmente Portugal e Espanha, decidiram então dar a volta no continente africano, né, para economizar nos seus impostos aí e chegar nessa região que é a Ásia, a Índia. A partir daí, eles começavam um grande processo de conquista, um grande processo aí de ocupação e um grande processo de feitorias, tá? Visando encontrar um caminho marítimo para o Oriente no século XVI, aliás, século XV, né? Os europeus instalaram feitorias no litoral, aos quais serviu de entrepostos comerciais, ou seja, essas feitorias aqui nessa região da África, da região norte da África, Celta, todas as regiões aqui, ó, são interpostos vindo principalmente, né, feitos principalmente pelos europeus, e esses entrepostos aí eram regiões no qual eles se instalavam e controlavam toda aquela área. Tá? Entre o século XV e o século XVII foi desenvolvido um comércio lucrativo, que foi a venda de escravos africanos para as suas colônias, principalmente para o Brasil, né? Então, esse comércio aqui de escravos que vinham principalmente da costa oeste africana foi um comércio bastante lucrativo para principalmente Portugal. Com isso aí, né, passa-se alguns séculos e nós estamos aí no século XIX, período aí da chamada Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial. O que é que vai acontecer? É necessário ter uma grande quantidade de recursos naturais para desenvolver a segunda fase da Revolução Industrial. Porém, não tem condições mais dos europeus, né, irem para a América e explorar aquela região. Porque no século XIX aí, muitas regiões, principalmente o Brasil, já é um país independente. Então eles têm que procurar novas possibilidades, procurar novas áreas para invadirem, retirar toda a quantidade de matéria-prima, quantidade de riqueza e desenvolver a segunda revolução industrial, desenvolver aí então as suas regiões. O que vai acontecer? No século XIX, né, a partir da chamada Conferência de Berlim, várias nações europeias começam então a acertar aí acordos para dividir o continente africano, como se o continente africano não tivesse dono, não tivesse pessoas morando, não tivesse aí civilização antiga, civilização rica em conhecimentos, né? Então, os europeus decidem dividir a África, né? Essa divisão da África aí vai gerar uma série de consequências que são vistas até os períodos atuais, né? Com base aí no direito de posse sobre os territórios conquistados, ou seja, se você conquistasse território, você era dono daquele território, como acontecia na época das grandes navegações. Porém, o século XIX não tem mais grandes navegações, já aboliu as grandes navegações. O que é que vai ter agora? Vão para a África, a Alemanha, França, Portugal, Espanha, ocupando o espaço, vai ser dono daquele espaço. Até porque, se você prestar atenção, algumas regiões da África têm como língua principal o francês, Angola tem o português, Moçambique também tem o português. Por quê? Porque foram colônia de exploração de Portugal. Começaram então a invadir a região que é o continente africano e começaram a desenvolver grandes quantidades de recursos naturais, retirar, né, fazer a extração de grandes quantidades de recurso natural dessa região da África, principalmente as grandes potências europeias, para buscar novos mercados consumidores e desenvolver as suas indústrias no século XIX. A África, ela tinha esse tipo de divisão étnica,
Esse era o mapa da África étnico, porque é muito rica a cultura, a língua, os dialetos africanos. Esse era, né, a divisão étnica da África, o mapa político da África, de acordo aí com historiadores, de acordo aí com pessoas que pesquisavam e pesquisam a história da África. Porém, com a chegada dos europeus, dessa forma ficou um mapa da África, né? A divisão política da África ficou dessa forma. Você vai ver aqui, né, prestar atenção que muitas culturas ficaram anexadas em um só lugar. Muitas culturas aqui, ó, ficaram retidas em um só lugar. Hoje, acontece brigas étnicas naquela região da África devido à disputa territorial que os colonizadores fizeram. Mas para que eles fizeram isso, né? A história, as relações étnicas e as necessidades dos povos africanos foram ignorados, ou seja, muitos povos aí rivais ou ficaram juntos em uma só região e muitos povos aí, digamos que de uma só cultura, foram separados, tá? Resultando aí na formação de territórios em que a população com identidade comuns ficaram separadas e grupos étnicos inimigos foram forçados a ficar reunidos em um único espaço, formando um país. E esses grupos étnicos que antes da chegada dos colonizadores eram inimigos, hoje eles brigam aí para ter a posse das terras antes da chegada aí dos colonizadores europeus. Com isso aí, há brigas atuais naquelas regiões, principalmente na Nigéria, né, onde uma grande quantidade de pessoas aderiram ao Boko Haram, que é um grupo terrorista que briga para tomar posse de toda a região da Nigéria. Lembrando que a Nigéria é o país mais populoso da África. Também há briga na região do Sudão, devido a divisão entre o Sudão e Sudão do Sul, né, que são etnias também diferenciadas, e também uma grande quantidade de briga nessa região que é Ruanda, né? Houve até hoje conflitos nessas regiões africanas, tá? Então, os principais conflitos atuais estão na região da Nigéria, na região do Sudão, entre o Sudão do Sul e na região que hoje é Ruanda. Brigas principalmente feitas a partir das suas etnias que são inimigas de antepassados, né? Inimigas aí de um longo período de tempo e hoje brigam para tomar conta daquela região. Quando há a Segunda Guerra Mundial, né, de 1939 até 1945, as potências europeias elas ficam muito fracas, ficam praticamente falidas os países europeus e não têm mais condições de investir para explorar lá na África e passam então a esquecer as regiões africanas, né? O processo aí de descolonização e independência da África ganhou força principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, no qual não há mais investimentos, no qual não há mais grandes quantidades de importância dos europeus para a África, né? O que vai acontecer? Muitos movimentos aí de libertação ganharam apoio, principalmente apoio financeiro e bélico, da região soviética ou da região dos Estados Unidos, certo? Vamos ver aqui algo no mapa de vocês, ó, no livro de vocês. Antes de 1990, apenas 3 regiões eram regiões independentes, aliás, 4 regiões eram regiões independentes, contando aqui com o Egito e a África do Sul, né? Esses eram os únicos países de 1940 que eram independentes. Porém, quando a gente chega a essa parte do período chamado Guerra Fria, há o capitalismo e há o socialismo. Cada um deles aí querendo abordar, querendo aí que os países africanos aderem os seus digamos, planos econômicos, né? Então, os Estados Unidos apoia uns países, a União Soviética apoia outros países e esses países ganham, então, a independência. Tá? Forma de regionalização da África. Nós temos 2 formas aí de regionalizar a África. A primeira forma aí vai ser a divisão regional entre África subsaariana e África do Norte, tá? Ou África setentrional.
Vamos lá falar sobre cada uma delas. Primeiro, vamos falar sobre essa região da África aqui chamada África do Norte ou África Setentrional. Essa África aí, né, essas regiões, esses povos ou esses territórios aí que estão localizados principalmente na região da África do Norte, são povos que têm, em sua maioria, a etnia islâmica, né? Eles têm aí a religião islâmica, eles têm o islamismo aí como forma de fala, né? Eles têm aí a língua árabe como língua de costume, eles têm aí uma grande quantidade de recursos naturais, principalmente de petróleo, são os países mais ricos da África, né? Com exceção à África do Sul, e também são países que possuem uma pele um pouco mais clara do pessoal que fica aqui na África subsaariana, dos povos da África subsaariana. Por quê? Na África subsaariana são todos os países, né, ou todos os grupos de países que estão localizados abaixo do deserto do Saara. São países mais pobres, são países aí que sofreram e ainda sofrem com a pobreza, com a fome e com vários tipos de doença. Além disso aí, nessa região da África subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara, é marcado pela etnia um pouco mais escura. Eles possuem a pele um pouco mais escura do que o pessoal da região da África do Norte, tá? Então nós temos na divisão regional a África subsaariana, que fica abaixo do deserto do Saara, e nós temos também a África do Norte, que é a África que fica acima do deserto do Saara, a África mais desenvolvida, a África mais rica. Além disso, aí, a África subsaariana, por ser uma região muito grande, ela vai ser dividida aí em 4 sub-regiões. Nós temos aí, então, a região que é a África Ocidental, tá? A África Ocidental, a África Meridional, África Central e África Ocidental, ok? Então, nós temos a África subsaariana, que divide-se aí em 4 sub-regiões. Aqui estão a África, né? Sobre o aspecto natural aí, nós temos climas e temos vegetação. A gente prestar atenção aqui, a gente vai perceber que a África também é, como o Brasil, um país intertropical. Isso quer dizer o quê? Que grande parte da África vai estar localizada nas áreas que pega aí o Equador entre o Trópico de Capricórnio e entre o Trópico de Câncer. Então a África vai ser uma região bastante quente na maioria das vezes, né? Nós temos os principais climas, que são os climas tropicais, como vocês podem perceber aqui nas regiões próximas à linha do Equador. Nós temos o clima equatorial na linha do Equador, tá? Nós temos climas desérticos, marcado principalmente nessa região que é o deserto do Saara. Os climas frios de montanhas, apenas nas regiões que são os picos das montanhas aqui na África Ocidental, na África Oriental, certo? Nós temos aqui o clima mediterrâneo, marcado aqui, banhado pelo mar Mediterrâneo, e também nós temos o clima semiárido. Ó. Lembrando que o clima semiárido, ele sempre fica próximo aos desertos, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Nesse clima desértico, nós temos aí o desenvolvimento da vegetação desértica, que é aquela vegetação que tem pouquíssimas quantidades de vegetação, cactos, mandacarus, entre outros tipos, tá? Aqui, ó, nessa região que é o clima equatorial, nós temos a grande floresta a grande floresta ambrófila, né? Uma grande floresta aí semelhante com a floresta amazônica, que é a floresta equatorial. Nessa região aqui rosada, nós temos o clima tropical sendo destacado. Esse clima tropical aqui vai ser principalmente visto pela vegetação savanas, que é a mesma vegetação aqui da região central do Brasil, né? Temos também vegetação mediterrânea aqui, né, que são aqueles arbustos mais ressecados, certo? E nós também temos a vegetação de altitude, que fica principalmente nessas regiões mais altas. E as pradarias, ó. As pradarias são vegetações aí rasteiras, ressecadas, que ficam entre as regiões desertas e as regiões tropicais, tá? Aqui estão as pradarias, são regiões aí, campos secos. Bem assim dizendo.
ok? E sobre o relevo e a hidrografia. A gente prestar atenção nesse mapa de relevo aqui da África, iremos perceber que as regiões mais baixas são as regiões aqui, ó, litorâneas. Então, toda a região litorânea são regiões mais baixas. Por quê? O relevo da África também é um relevo bastante antigo. E esse relevo aqui requer uma grande construção de terrenos mais erodidos, né? Terrenos mais elevados, terrenos mais sedimentados, como é o caso dessa região montanhosa e dessa região mais ao sul, que tem grandes altitudes, certo? Já os rios que formam a hidrografia, nós temos três principais. Nós temos aí o rio Nilo, que é o principal rio da África. O rio Nilo, ele vai nascer nessa região sul e vai desembocar nessa região mais ao norte, ou seja, o rio Nilo, assim como o rio São Francisco, ele nasce na porção sul e deságua na região norte. Ele é o segundo maior rio do mundo e também ele vai aí, ó, cortar toda a região que é o deserto do Saara. Temos também aqui o rio Congo. O rio Congo é um rio bastante navegável e é um rio muito utilizado aí para desenvolver a região da África Central, porque é um rio que vai nascer próximo à linha do Equador. E nós temos também o rio Níger, que é um dos principais rios aí que vai levar a possibilidade de fazer ocupação nas regiões mais desérticas, regiões mais áridas, porque o rio Níger, ele nasce aqui nessa região mais árida e a partir do rio Níger vai ter uma grande quantidade digamos, colonização, uma grande quantidade de ocupação nessa região. Então nós temos rio Nilo, rio Congo e rio Níger como os principais rios, as principais bacias hidrográficas que se formam na região da África. Sobre os aspectos socioeconômicos, o que é que nós podemos destacar aí, né? A África ainda hoje é rica em recursos minerais metálicos. Minerais metálicos são aqueles minerais aí que conduzem eletricidade, como é a prata, o ouro, o cobre, tá? Esses recursos minerais aí se constituem nas estruturas cristalinas, ou seja, no relevo que não há erosão. Já nos depósitos de combustíveis fósseis, eles se encontram nas áreas sedimentares, principalmente nas bacias sedimentares. O que? Os combustíveis fósseis, quem são eles? Petróleo, carvão mineral, gás natural. O petróleo é alvo de interesse tanto dos Estados Unidos como a China. Um terço do petróleo que é desenvolvido lá na região da África vai para a China. A China é o principal parceiro comercial de vários países africanos e a partir daí ela vai oferecer a alguns países africanos o financiamento, né? A China oferece financiamento para os países africanos através da construção de usinas hidrelétricas, certo? E de outras obras de infraestrutura, como é o caso da construção de ferrovias e construção também de oleodutos, tá? Historicamente, a exploração trouxe graves problemas do que benefícios, né? A verdade ainda é nítida lá na região da África, que a colonização houve, né, e deixou muitos problemas, como é o caso de grande desigualdade social, grande pobreza, fome e miséria, do que mesmo benefícios, como consta aqui, né, trabalhadores em uma área de exploração mineral naquela região da China, totalmente despreparados, né, para manusear certos tipos de produtos químicos. Então, a primeira parte aí sobre a África, ficamos por aqui, certo? A partir da próxima semana, nós vamos trabalhar novamente sobre a África, ok? E sexta-feira nós temos um encontro e para vocês ficam aí a atividade que vai da página 60 até a 63, ok? Valeu!